Vamos lá, galerinha, começar a nossa aula aqui, certo? Sobre esse problema que é o problema um dos mais, né? Vai ter um que é de síndromes demenciais, mas esse aqui de osteoporose relacionada à queda é o que mais cai em prova, certo? E aí a gente precisa entender todo o contexto. E aí lembrar que o ponto-chave do problema é a osteoporose, certo? E aí relaciona-se a grande consequência dela. Pacientes que têm osteoporose vão ter muitas quedas. E aí, se você faz uma iatrogenia, faz uma medicação errada, você faz alguma coisa do tipo, você pode piorar a osteoporose do paciente e fazer com que ele tenha mais quedas e perder até o CRM. Então, assim, é muito importante a gente ver todo esse contexto. Porém, pode cair também na prova, né, as principais causas de queda, fisiopatologia, epidemiologia, e a gente precisa levantar esses pontos, que é o que eu vou começar aqui nessa aula introdutória. Certo? Então a gente precisa entender de início que as quedas é praticamente um dos problemas de saúde pública de maior relevância, porque impacta muito na qualidade de vida. Todo mundo aqui já levou alguma queda, porém a gente sabe que para ser algo que impacte a nossa qualidade de vida, tem que ter uma ruptura, tem que ter um trauma, tem que ter alguma coisa muito evidente. No idoso é diferente. Qualquer queda no idoso, por causa de todo o envelhecimento que vocês já estudaram, a gente sabe que pode ser fatal. Então, assim, né, as taxas de morbidade, mortalidade aumentam. E uma das causas é morte por queda, certo? Então, com o envelhecimento, os riscos de queda aumentam, certo? E aí vai ter diversos fatores, pessoal. Por isso que nas causas, a gente vai ter que estudar causas biológicas, causas comportamentais, causas ambientais. E aí já a gente vai falar um pouquinho sobre isso, certo? Mas eu quero que vocês saibam disso logo de início. Com o envelhecimento, o risco de queda vai aumentar. E aí junta todos esses fatores que a gente estava vendo. E aí esses fatores vão contribuir para o que a gente chama de fragilidade física, certo? E aí o paciente ele vai ter mais acidentes. Então a gente começa a falar que a queda ela vai estar acontecendo por uma fragilidade, certo? Física. E essa fragilidade física tem diversos pontos biológicos, pontos químicos e pontos fisiológicos. A gente vai falar mais para frente, certo? Falando um pouquinho sobre epidemiologia, a gente precisa dizer, certo, que quedas é algo muito comum nessa faixa etária, na terceira idade. A gente está pagando o módulo de geriatria, né? Então, estima-se que 30%, pessoal, cerca de 30%, de acordo com o Ministério da Saúde, né? 30% dos idosos com mais de 65 anos, né, já experimentou no mínimo uma queda, certo? E aí quando a gente aumenta essa idade para 80 anos, cerca de 50% da população idosa já apresentou também a queda, no mínimo uma queda. Então assim, a gente já começa a fazer essa grande associação com a taxa de prevalência, certo? E aí lembrando disso, né, eu comentei também que a queda está muito relacionada a uma mortalidade, entendeu? E aí é praticamente a segunda causa de morte acidental em pessoas que têm mais de 65 anos. Então a OMS diz que a segunda causa de morte acidental em idosos é queda. Simplesmente uma queda. E aí por isso que é muito importante a gente saber, entender o que pode provocar uma queda. E aí vai existir diversos fatores. Até móveis em casa você tem que ter uma certa noção do que fazer. Se usa tapete, se não usa, sabe? A iluminação da casa. Então, tudo isso a gente tem que falar, né, durante a aula, certo? Mas essa é uma aula introdutória, então eu quero trazer todos esses pontos principais aqui para vocês. E aqui, ó, de forma inicial, eu vou comentar um pouquinho, né, como queda é definida. Então, a gente vê que queda ela é definida como um evento, certo? Em que a pessoa vai de encontro ao solo. Então, meio que é algo incontrolável, certo? Ela vai de encontro ao solo. E aí, ela acaba chegando a um nível que é mais baixo do que o anterior que ela estava. E aí, a pessoa, normalmente, ela vai estar consciente ou inconsciente e vai ter lesão, né, decorrente do episódio. Normalmente tem lesão, mas pode também não ter. Mas, assim, é uma definição simples, coloquei aqui só para vocês saberem, vai que a professora pergunte na hora para vocês falarem. Isso aqui é de acordo com a MS. Mas eu quero que vocês entendam que existem causas, certo? E essas causas, a gente tem que avaliar
as causas, né? Eu vou falar das principais causas, mas eu quero que vocês entendam isso. É muito importante que a gente avalie, certo, as causas. Como assim, meu senhor? Se existe uma contribuição externa à queda, o número de quedas é muito importante, quantas vezes já caiu, certo? E classificar a intensidade também. Existe uma classificação que a gente vai falar nas próximas aulas. Então, assim, avaliar se alguma coisa externa está provocando as quedas, como um tapete, certo? Investigar o número de quedas. Então, será que ele já sofreu mais de 3 quedas no ano, 4 quedas no ano, certo? E a intensidade, sabe? O movimento, como que foi a queda. Isso é muito importante a gente fazer. E aí, pessoal, quando a gente vai falar das causas, deixa eu só pegar um espaço aqui para a gente falar um pouquinho das causas. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Vê só. Eu comentei para vocês que a gente tem causas, né? Isso, causas biológicas, comportamentais, falei de causas ambientais e causas psicológicas. Então a gente tem praticamente 4 principais causas, certo? E a gente tem que levantar isso em tutoria. Então a gente tem causas biológicas, nós temos causas comportamentais, nós temos causas ambientais e nós temos causas psicológicas. A gente chama, tem literatura que chama até de psicocognitivas. É melhor falar assim. Causas certo? Cognitivas. E aí, meu senhor, fala um pouquinho sobre como que é esses tipos de causas, né? E aí, por exemplo, as causas biológicas vai incluir as causas fisiológicas. Então, biologia, o nome da biologia está muito semelhante à fisiologia. Então, para a gente entender, como assim, meu senhor, a parte fisiológica? Uma coisa, pessoal, que é muito presente em idoso é o que a gente chama de sarcopenia. O que é a sarcopenia, meu senhor? A sarcopenia, pessoal, é uma perda muito grande de massa muscular. Então, se o idoso ele vai perdendo a massa muscular, ele vai tendo muito peso nas suas articulações e, consequentemente, nos ossos. E aí, se ele perde músculo, ele perde força muscular, certo? E aí, juntando sarcopenia, redução, que a gente chama de acuidade visual, redução de sua visão, certo? Diminuindo seu equilíbrio. E aí, isso vai causar queda. Então, causas fisiológicas são as causas propriamente ditas do envelhecimento, certo? Causas que ele caiu porque ele está envelhecendo. Causas comportamentais, por exemplo, o principal tipo de causa comportamental é por medicações. Isso aqui é muito importante vocês saberem, certo? Medicações. Medicações que afetam o sistema nervoso central, certo? Aumenta risco de queda em idoso. Imagina que uma medicação dá sonolência, uma medicação dá tontura, uma medicação tem uma alteração motora do paciente. E isso pode, principalmente, causar queda. Principais, pessoal, benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, os antidepressivos, remédios que são sedativos, certo? Tem que pensar neles porque eles aumentam o risco de queda. Então a gente tem que tentar evitá-los nos idosos e usar só quando realmente for preciso, certo? E aí no comportamental, outro ponto que artigos levantam é a baixa de atividade física. E aí não fazer exercício físico também está relacionado com esse ponto. Porém, os que mais caem em prova é essa comportamental, por questão de medicação. E isso entra em iatrogenia, certo? Não esqueçam disso, a gente falou disso. As causas ambientais é principalmente as causas que tem em casa. Ele caiu porque tinha um obstáculo na sua frente e tinha pouca iluminação, não viu, sabe? Só para dar um exemplo para vocês de iatrogenia por medicação. Imagina você passar um diurético para um idoso, né? E ele vai se levantar de noite e sair correndo para ir se mijar porque está com incontinência e aí acaba caindo e sofre a queda, certo? Isso é um tipo de queda, certo? Comportamental, certo? Por medicamento e por iatrogenia, beleza? Na ambiental, como eu estava falando, obstáculos físicos. Então, assim, pisos escorregadiços, iluminação inadequada, tapetes soltos, tapetes em geral também, ausência de corrimões, escadas, né?
em escadas, banheiros também, com muita cerâmica escorregadia. Então, normalmente as principais quedas são em quartos de banheiro. E aí lembrar disso, que é uma causa ambiental. O paciente está tendo uma queda ali, teve uma fratura porque foi um ambiente. Não necessariamente ele tem um problema fisiológico, certo? Então a gente tem que levantar essa questão. E o psicocognitivo é justamente estudos novos que falam que ansiedade, depressão, medo de cair são comuns em idosos. E aí meio que é um paradoxo, né? Aumenta o risco de queda. Então o medo de cair vai fazer com que ela caia mais vezes. E aí isso limita, né, atividades diárias e aí consequentemente também perde força muscular, né? Então medo de cair, porque isso vai limitar. Então assim, de forma inicial é muito, mas muito importante a gente entender isso aqui. Entendam, essa parte aqui introdutória é a parte mais simples. São coisas bem de boas. A gente vai entrar na parte de osteoporose e em toda a fisiopatologia da queda ainda, certo? Que é nossas próximas aulas. Mas isso aqui é muito importante, porque aqui está na conduta. Você saber conversar na hora do paciente, explicar a ele que não pode usar um tapete, colocar um corrimão, evitar a casa de primeiro andar, essas coisas para idoso, para evitar queda é muito importante, certo? É literalmente uma prevenção, certo? Vamos para as próximas aulas.